Tá? Então, é um caso típico no qual a definição do organograma, a definição da estrutura organizacional pesa. Um segundo caso é um setor de varejo, que atua nacionalmente em todos os estados do país e que tem um contingente elevado em TI e passou recentemente aí por esse problema. Tá? Bom, falando dos dois casos, eu entro então para discutir um pouquinho, aí, apresentar algumas tendências que a gente vem consolidando das principais referências do mercado e abro um pouco para a gente discutir se vocês entendem que existe uma melhor prática, se de fato a gente tem que trabalhar esse assunto caso a caso, ou pelo menos qual seria a diretriz dessas empresas que estão tomando a frente. Eu coloco uma ressalva que algumas informações foram modificadas para não caracterizar a empresa, para não dar um tom óbvio de qual é a empresa. Então, a nomenclatura que eu vou usar aqui, entendam como uma nomenclatura didática. Tá? Eu não estou tentando ir ao pé da letra em como a gente fez e como a empresa se denomina. Tá? Bom, um pensamento inicial para provocar o cérebro de vocês, para a gente caminhar nesse webinar de uma forma bem alinhada. Isso que está escrito aqui, pessoal, é uma síntese de diversos textos que a gente analisa, nacionais, internacionais, acadêmicos e de mercado. E essa síntese é uma síntese bem impactante. Vocês que trabalham em TI percebem que muitas das naturezas, muitos dos serviços que nós hoje cuidamos ainda, desenvolvemos, fazemos, estão se tornando cada vez mais commodities. O que seria isso? Se tornam cada vez mais padronizados, muitas empresas oferecem, alto grau de confiabilidade, alto grau de disponibilidade, e muita coisa está acabando de sair das áreas de TI e migrando, sendo terceirizado de alguma forma, ou para a nuvem, ou para grandes players que atuam nesse setor. Então, o mercado vem se configurando nos últimos anos assim. Cada vez mais a gente tem mais empresas terceirizando funções de TI. Cada vez mais alguns serviços deixam de ser core, deixam de ser a competência central da TI e passam a ser pacotes que são contratados. Então, esse é um fato inicial que impacta em como a gente tem que pensar o nosso organograma. E essa parte que está em negrito diz que a nova TI, aquilo que a gente vai ver acontecer nos próximos anos, é uma TI cada vez mais leve. O que é cada vez mais leve? Por mais que existam hoje ainda empresas com 200, 300 pessoas na área de TI, isso vai deixar de ser o padrão. Tá? Aqui tem um pouco uma síntese de previsões de mercado com um tom de suposições baseadas em algumas premissas. Essas premissas se concretizando, a gente vai ver cada vez mais a TI das empresas com pouca gente. Tá? E quem são essas poucas pessoas que ficam na área de TI? A gente vai chegar um pouquinho a esse raciocínio em breve. Tá? Em relação ao que está fechando aqui o raciocínio inicial, cada vez mais a TI leve e concentrada para entrega de valor a partir de uma orientação a serviços. Então, aquela área de TI que não está estruturada com essa orientação a serviços, pensando na lógica de entrega e criação de valor, mensurando a entrega, é uma área que a gente considera hoje ultrapassada em relação à estrutura organizacional. Ok? Bom, tendo isso em mente, para fechar aqui a nossa introdução, a gente tem algumas perguntas. Para você definir o organograma ideal da sua TI, que variáveis a gente deveria levar em consideração? Será que o papel da TI na estratégia da empresa reflete? Reflete importância? Reflete algum tipo de mudança no organograma? Eu diria que sim. Você está falando de uma empresa que trabalha no setor metal mecânico, tem uma TI diferente de uma empresa que trabalha no setor financeiro. Então, o organograma de TI dessas empresas é normal que eles sejam diferentes e que eles têm que ser diferentes. Tá? A importância que se dá a determinadas funções oscila de setor, de indústria a indústria. Esse é um primeiro ponto. A natureza do trabalho que se faz em TI. A TI ela faz basicamente um papel de suporte na empresa, ela tem um papel de entregar algum tipo de inovação, acelerar ganhos de negócio, possibilitar mudanças. Então, aonde você posiciona no xadrez da sua empresa o papel do seu líder de TI, do seu CIO, do seu gerente, o nome que vocês quiserem dar, faz diferença.
o grau de coordenação necessário para a entrega de valor ao negócio. A sua empresa, qual é a origem de cultura organizacional dela? É uma empresa que tem aquela característica de silo? É uma empresa totalmente verticalizada, com líderes funcionais que defendem os seus orçamentos, defendem suas equipes e tem um baixo grau de coordenação lateral? Ou você já está num patamar que os líderes, mesmo os funcionais, eles pensam por processos, eles pensam de forma coordenada? Tudo isso interfere em como tem que ser o seu organograma. Tá? Tendências à terceirização, a rede de fornecedores que você utiliza. Então, eu apontei aqui algumas variáveis que são variáveis que têm que ser levadas em consideração na hora que você vai colocar no papel aquelas caixinhas. Tá? Definir o organograma, pessoal, é um trabalho de alta complexidade, que além desses bullets que eu coloquei aqui, tem que considerar inúmeras variáveis de cunho financeiro, de cunho de marketing, mercado, cunho de cultura organizacional, propensão à coordenação, entre outros. Tá? Bom, uma forma de pensar que eu acho que a Bridge acha bem razoável. Uma área de TI tem que ter uma estrutura para se relacionar com clientes. Se você não tem isso refletido no seu organograma, é pouco provável que seja valorizado isso no dia a dia. Tá? Conduzir projetos para a construção de soluções tecnológicas. Então, uma área de TI, sim, possui ali, de alguma forma, uma orientação a projetos. Será que isso impacta no organograma? E, por fim, alguém na TI, algum grupo de pessoas, tem que gerenciar os processos para entregar aqueles serviços que já foram construídos, já foram projetados e construídos. E garantir que isso tenha estabilidade, confiabilidade, alto desempenho, disponibilidade, entre outros. Tá? Então, orientação a cliente, metodologias de projetos para a construção de novos serviços e uma cultura de gestão de processos para entregar esses serviços é o pilar para a gente pensar em como deve ser, então, uma estrutura organizacional que condiga, esteja condizente com esses 3 itens. Tá? Bom, essa é a introdução. Então, a TI vai ficar mais leve. Um parêntese aqui, a gente foi numa empresa recente que falou para mim o seguinte, o líder falou para mim, Cadu, aqui na empresa só tem analista de negócio, suporte sênior de aplicações que são aplicações antigas e dedicadas da casa, gerentes de contrato e alguns assessores de governança. Todo o resto a gente faz fora. Tá? E esse profissional que me falou isso, eu coloco ele na frente dessa tendência, de uma TI enxuta. Tá? Bom, nessa empresa de óleo e gás multinacional, cerca de 100 profissionais trabalhando com TI, internos e terceiros, aqueles profissionais que são contratados por projeto, consultores. E o cenário dessa empresa? A TI não estava estruturada de forma adequada para entregar o que a alta direção demandava. Então, a visão da alta direção é que a TI não se entendia internamente. As pessoas não conversavam, muitas pessoas atuavam num mesmo projeto, num mesmo processo, dependendo do caso, e uma falta de coordenação e claramente uma visão de pessoas que estão ali combatendo incêndio, gerenciando o dia a dia, da forma de olhar o dia de hoje mais 5, mais 6 dias, mais uma semana. Não tinha aquela visão de uma estruturação demandada por quem está no patamar de alta direção. Tá? Bom, resultado disso, um conjunto, digamos assim, quase mensal, pelo que eu acompanhei, de projetos que vinham sendo criticados nas reuniões de diretoria. Uma falta de visibilidade de indicadores, uma falta de visibilidade do retorno daquilo que estava sendo gasto. Essa pessoa, essa cliente que nos contratou, ela já tinha passado por um trabalho de análise do seu organograma. E quando ela fez essa análise, estou resumindo bastante aqui, tá? Só para a gente conseguir conversar e tirar algumas opiniões depois. Era uma estrutura bem similar a essa, uma área de desenvolvimento, uma área de infra e operações, uma área de segurança, e não mais do que mais uma ou 2 caixinhas ali de naturezas técnicas. E essa pessoa coordenando essas 4 ou 5 áreas. Era assim que funcionava a TI dessa empresa. Então, se surgia um projeto de TI para gerenciar melhor a fase de implantação de dutos
numa refinaria, a CIO assumia, e isso era coordenado entre essas diferentes áreas sem ter uma accountability, sem ter uma responsabilidade clara de quem era o dono dessa iniciativa. Tá? Bom, para onde essa empresa migrou? Essa empresa migrou para algo muito perto do que está aqui. Não posso usar os nomes reais e não posso também entrar no detalhe de porquê e como isso foi feito. Mas pegando aqui uma síntese de onde nós chegamos, né, onde eles chegaram. A CIO, a pessoa que coordena, dirige a TI, passou a ter embaixo dela uma liderança, que eu chamei aqui de Business Unit A, que é uma área de TI para atender a unidade de negócio A. O que é essa área de TI para atender uma unidade de negócio A? São profissionais de análise de negócio, levantamento de requisitos, relacionamento com o cliente, para formatar as demandas que o pessoal dessa unidade de negócio A poderia ter. Vamos supor que essa empresa fabricasse latas e recipientes de plástico. Então a TI foi dividida em uma gerência para atender latas e o B seria uma gerência para atender plástico. Dentro dessas gerências A e B, você não tem ali infraestrutura, você não tem rede, você não tem telecom. Você tem apenas profissionais que capturam demandas de negócio ou, idealmente, prospectam demandas, prospectam soluções, na verdade, tecnológicas, traduzem isso e passam essas demandas por melhorias dos projetos, melhorias dos serviços ou novos projetos e novos serviços para uma área de IT Service. Essa área de IT Service é uma área que concentra coordenações, gerências técnicas para entregar serviços, sejam serviços para desenvolver aquela funcionalidade que veio da Business Unit A, seja para gerenciar um incidente que foi reclamado por aquela liderança da unidade A. Então, agrupamos, foram agrupados serviços de TI em uma gerência e passou-se a orientar todo o tratamento interno da TI por lógica de prestação de serviço. Tá? Então, olhando para o que tinha antes e olhando para o que temos agora, uma mudança de paradigma, principalmente na medida em que toda a parte técnica é concentrada numa filosofia de prestação de serviços e você segmenta, você reúne profissionais que se especializam naquela linha de produtos da empresa, produtos de negócio. Então, o analista de negócio, ele passa a ter experiência naquele tipo de produto, naquele tipo de iniciativa, processo de negócio, e ele deixa de ser reativo para receber requisito e entregar software, e ele passa a conseguir ser o parceiro, o papel estratégico de um analista de negócio. Tá? Identificar possibilidades da TI, gerar melhorias para a empresa. Foi criada também uma área de governança, e aqui eu explico um pouco mais com detalhe essa mudança. Tá? Cada um desses gerentes de unidades de negócio tinha abaixo de si, como eu citei, esse conjunto de analistas de negócio que analisava requisitos, prospectava soluções, desenhava lá no ciclo de engenharia de software os artefatos e passava o bastão, mas não é uma passagem de bastão informal, é uma passagem de bastão formalizada por acordos de nível operacional, para uma área de serviços de TI que dimensionava o custo daquilo, negociava o tempo, negociava o pré-projeto, aquela área de negócio, Business Unit, ia no cliente, fazia a triangulação do preço, do custo, dos requisitos. Uma vez aprovado, fechava-se um acordo, fechava-se um contratinho, entre aspas, não chegava a ser um contrato de fato, mas fechava-se um acordo, e a área de IT Services assumia a responsabilidade com o prazo, com o custo, para entregar aquele serviço funcionando. Tá? A área de IT Service, baseada principalmente nas lógicas ITIL, nas lógicas de melhores práticas para você ser um bom prestador de serviços para o negócio, e responsável também por criar essa lógica de insourcing, a prestação de serviços interna.
Então, eu entendo agora que uma área de infraestrutura é um fornecedor de um processo mais amplo, que é o processo de criação de soluções tecnológicas. Ela tem que ser acionada no momento certo, e esse momento é definido por acordo. Ela tem que ter um tempo mínimo para conseguir gerar lá o dimensionamento da infraestrutura, isso está acordado. Então, é um novo paradigma de você centralizar toda a orquestração dos serviços em uma gerência, em uma coordenação, aí o nível hierárquico que você conseguir entender como melhor na sua empresa. Tá? Coube, então, a área de governança, papéis relacionados à gestão dos processos, o olhar de cima, o olhar da conformidade dos processos, garantir a comunicação dos acordos, comunicação do nível gerencial, a orquestração lateral desses 3 gestores, o papel do escritório de projetos, as métricas dos projetos, a metodologia, a aderência à metodologia, entre outros, prover alinhamento, tá? Controle e alinhamento. Então, em uma reunião agora de gestão de TI, senta CIO, senta o gerente responsável pela linha de negócios A, senta o gerente de negócios responsáveis pela linha de negócios B e senta o gerente de serviços de TI, que leva consigo, se necessário, os líderes técnicos de infra, de redes, Service Desk. Ok? Bom, segundo caso, varejo, mais de 300 profissionais trabalhando em TI. Tá? Isso aí tem uma ordem de grandeza de 50%, pelo dado que eu tenho, da relação internos e terceiros. Se não é 50, é 45, 55, alguma coisa assim. Tá? Bom, primeira característica dessa empresa, uma estrutura organizacional inflada. O que é uma estrutura inflada? Muitas caixinhas. Se você tem um organograma que abaixo do top manager de TI tem muitas caixinhas, você está na hora de pensar se está na melhor forma possível, se está otimizado. A gente não entende como uma boa prática que num nível de gerência média de TI você tenha um conjunto elevado de profissionais ali. Você tem que ter uma estrutura em pirâmide. Tá? Alta ineficiência, inúmeras zonas de sombra. O que são zonas de sombra? É o famoso problema do isso é meu, não, isso é seu, não, isso é de quem? De quem é essa atribuição? Isso não está escrito, então gera uma zona de sombra. Tá? E papéis inflados, muita gente fazendo muita coisa, outras pessoas com menos atribuições, então um desequilíbrio de carga de trabalho. Como é que era esse organograma? Esse organograma era /é, né? Esse é um projeto que está em andamento. Mais de 10 áreas no nível de gerência média. Então, abaixo do líder de TI, reportando diretamente esse líder de TI, mais de 10 profissionais. O líder técnico de infra, o líder dos projetos de SAP, o líder de BI, o líder de telecom. E você tinha, sim, uma certa lentidão, muitas vezes, em comunicações gerenciais de alta criticidade, um certo desalinhamento. Depois de uma certa discussão, uma longa discussão, essa organização está caminhando para ter algo próximo ao que está projetado aqui. Tá? De forma mais resumida, mais simplificada, obviamente. A gente não está colocando aqui todas as áreas, mas novamente aparecem agora 2 assessorias. Aparece uma assessoria de segurança, riscos e compliance, e aparece uma assessoria de governança. E a camada de gerência média passa a ter, então, líderes voltados a projetos para lojas físicas, líderes voltados a projetos para assuntos comerciais, projetos de BI, e uma área aqui que tem a mesma filosofia daquela área do projeto do case de cima, uma área de sustentação e serviços de TI. Abaixo dessa área, telecom, infra, service desk e demais funções técnicas. Tá? Bom, característica diferente desse case para o case anterior. Aqui você tem uma orientação a projetos, a empresa traz isso consigo, na qual ela segmenta, por exemplo, algumas funcionalidades técnicas, e seja por linha de negócio ou por natureza técnica daquele projeto, e coloca isso no organograma. Então ela agrupa profissionais de acordo com a linha de negócio
e a natureza tecnológica do projeto. Então, todos os projetos de BI são concentrados em uma área coordenada por uma equipe, por uns profissionais especializados, dedicados apenas a fazer iniciativas de BI. Tá? Tudo que não for projeto, tudo que não for nova funcionalidade, melhoria de processo do negócio, etc., concentrado na função serviços e sustentação. Tá? Novamente, aqui a gente entra com o mundo das práticas do White. A gente tem nessa empresa uma alta taxa de terceirização dessas funções. E para governança e segurança, a gente tem aqui assessores que cuidam também da tradução dessas diretrizes de negócio para as áreas técnicas. Tá? O time é o braço direito da alta gestão de TI. Ok? Bom, 2 casos simplificados, a gente não tem como dispor muitas informações além dessas, mas a gente pode conversar depois de forma mais individual, mais presencial, sobre esses casos. Tá? Alguns artefatos, algumas decisões podem ser mostradas, outras não. Tá? Bom, falando dos 2 casos, vamos discutir um pouquinho agora quais são as tendências, o que a gente entende como formas futuras de resolver esse problema nas empresas. Essa figura ela vem de algumas análises que fizemos, principalmente do pessoal do Gartner, pessoal da CIO.com, que tem uma abordagem muito similar quando trata esse assunto. Algumas fontes apontam, então, que essas responsabilidades de TI estão se enxugando. O que isso quer dizer? Pensa a pirâmide, que está sendo projetada aqui, como uma pirâmide de atribuições de TI. Então, na camada de baixo da pirâmide, a gente tem aquelas funções que são funções de suporte aos processos de negócio, funções de sustentação, funções ongoing, funções run the business, como o nome que você quiser dar. Pela base da pirâmide, a gente tende a entender que essas funções elas exercem o maior peso em termos de gente trabalhando, recursos sendo gastos, histórico na própria empresa. Na parte intermediária, a gente tem aquelas funções que são funções relacionadas à entrega de soluções pedidas pelo negócio ou prospectadas pela TI. Seria aquela camada de melhorar o negócio. Tá? Você está gerando ali, por exemplo, um sistema que melhora o processo da área de RH. Então você está nessa fase, nessa etapa. E por fim, você tem ali em cima uma camada final, que é a camada de inovações. A camada de inovações é uma camada meio assim, intangível para muitas empresas, mas são aquelas atribuições que a TI faz, que ela tem responsabilidade, que desrompe o negócio, que promove melhorias, não apenas melhorias pontuais numa área de um cliente, mas em toda a empresa. Ela transforma o diferencial competitivo da empresa. Tá? Bom, o que vem acontecendo? Cada vez mais, aqui pegando essa ilustração que vem da esquerda para a direita, esse é o movimento de terceirização. Então, o movimento de terceirização, ele acaba, ano após ano, consumindo parte das funções de suporte. Então, o esperado para os próximos anos é que no organograma, no orçamento, no número de pessoas, no staff da TI, você tenha a área dessa figura aqui, desse perímetro em vermelho, aumentando e consumindo de dentro das empresas funções. Exemplos aqui que vocês conhecem. Gestão de data center, gestão do próprio Help Desk, Service Desk, toda a parte de armazenamento de dados. Algumas empresas, inclusive, o desenvolvimento, a entrada de fábricas de software externas. Então, muita coisa aqui vai saindo daquela estrutura interna da empresa, e quando a gente fala de sair da estrutura interna da empresa, de alguma forma isso vai impactar no organograma. Você vai ter uma caixinha que não faz mais sentido existir, ou que ela vai ser combinada, juntada com outra caixa daquele organograma, outra função daquele organograma. Então vocês têm que estar atentos, com o radar ligado, nesse movimento, que é um movimento cada vez mais acelerado de terceirização
e pensar o impacto disso para o organograma de vocês. Eu sei que muita gente já pensa isso. Só que tem uma outra força também que consome, que fagocita atribuições de TI, que é quando o negócio absorve aquilo para si. Ah, Cadu, eu não entendi essa parte. O que é um negócio absorver para si? Vamos supor que você hoje, numa discussão de governança, diga que as atribuições relacionadas à manutenção de sistemas pode ser descentralizada para as áreas de negócio. Então você vai ter lá uma área de negócio de engenharia, e essa área de negócio de engenharia, respeitando alguns crivos da governança, da arquitetura, pode contratar diretamente uma empresa de mercado e consultar e contratar serviços de manutenção. Então isso está saindo, de alguma forma, também do escopo organizacional da TI, pensando a área da TI. E está migrando como atribuição de áreas de negócio. RH, finanças, marketing. Cada vez mais TI está acessível e cada vez menos a gente precisa do especialista para fazer o básico. Essa é uma frase talvez forte, mas muito significativa para a gente pensar o organograma. Hoje eu faço um curso de EAD sem precisar de um programador aqui do meu lado. Eu não sou especialista em programação, nunca fui. Se eu precisasse fazer um curso bom de EAD há alguns anos, eu teria que ter alguém do meu lado fazendo isso por mim, alguém de TI. Hoje eu não preciso. As soluções, as plataformas desenvolvidas e ofertadas no mercado hoje possibilitam que o próprio usuário final interaja com aquela plataforma amigável, user-friendly, e resolva os seus problemas. Isso para EAD, isso para Workflow, isso para BPMS. Então, pessoal, cada vez mais a gente vai ver que o negócio absorve algumas funções da TI. Isso também gera impacto no organograma. Tá? Então, vamos fingir que essa figura agora está sem essas áreas, que são as áreas marcadas em vermelho e em rosa. É isso que a gente tem que entender como o futuro da área de TI. Uma área que tem a pirâmide cada vez mais com base fina, pensando internamente. A camada média ainda com o seu corpo robusto, mas perdendo um pouco de atribuições. Só um exemplo, tem um cliente nosso, que é um cliente de negócio, que falou o seguinte: olha, eu quero que vocês façam um estudo de viabilidade para a gente ter implantado aqui na empresa uma ferramenta de BPMS, uma plataforma de gestão de processos de negócio, na qual a gente consiga gerar sistemas básicos sem chamar TI. Eu quero construir caixinha de processo, eu quero apertar botões, eu quero que isso gere telas funcionando para eu prover passagem aérea, por exemplo, para funcionários. Então, esse é o exemplo dessa camada em rosa. Esse cliente, essa área de negócio cliente, quer tirar a necessidade de interagir com TI para resolver problemas de baixa complexidade. Então a gente vai ter também um enxugamento dessa área. E o que o pessoal que está aí prevendo o futuro diz? Pessoal, cabe a nós, então, nos posicionarmos para atender o topo da pirâmide e continuar nessa metade aqui da pirâmide com as atribuições mais críticas, os sistemas mais complexos. Hoje a gente não pode falar em BPMS para um sistema de previsão de chuva na bacia hidrográfica do norte do Brasil. Isso não é pensado ainda. Vai precisar de TI, vai precisar de um time muito forte de desenvolvimento, mas para você gerenciar autorizações de passagem aérea, você não precisa mais de TI. Tá? Você está perdendo essa atribuição para o negócio. Então, o nosso organograma futuro ele tem que ser projetado para isso. Ele tem que ser projetado para ter aqui embaixo pouca gente, pessoas relacionadas a contratos com fornecedores, pessoas que entendam muito de SLA, que entendam da lógica de sourcing, de contratação e prestação de serviços. Na camada média, o time forte ali de analistas de negócio, desenvolvedores daquelas funcionalidades críticas da empresa. E o que está faltando em muitos organogramas, que é o time de inovação. É o time que olha para a empresa não com o caráter reativo, mas com o caráter proativo para transformar negócio, aumentar lucratividade, aumentar market share. Tá? É isso que a gente vê como maior demanda das empresas. Bom, avançando aqui um pouquinho em algumas tendências também. A McKinsey publicou recentemente um estudo que eu acho muito interessante, é um estudo que está disponível, ele é gratuito. Se eu não me engano, você tem que entrar lá no site deles e fazer
um cadastro rápido. Recomendo uma leitura desse artigo para quem é da área de TI, que é a TI sob pressão. Acho que ano após ano eles lançam alguma coisa nessa linha, nesse eixo. E esse tem esse título, a TI sob pressão. Tá? E esse gráfico fala de atribuições que vão pressionar mudanças na estrutura organizacional das empresas. Toda a parte de analytics e os cientistas de dados. Sim, já está. Antigamente a gente falava que era tendência. Hoje a gente diz que é a realidade e quem não está nessa realidade está perdendo. Tem que ter alguém na sua TI, tem que ter alguma estrutura, alguma área, algum grupo dedicado ao tratamento dos dados do negócio. Algumas universidades americanas estão formando profissionais num nível de MBA e num nível de pós-graduação lato sensu em cientistas de dados. É o camarada que veste o boné TI, ele veste um boné de estatística, ele veste um boné quantitativo pesado, ele olha para o negócio tentando achar padrões, achar oportunidades de melhoria ali, a partir dos dados. Se a gente pegar um organograma tradicional lá atrás, eu vou perguntar, onde está esse cara hoje? Onde é que está o cientista de dados? Onde é que está o especialista em analytics? Ele tem uma coordenação própria? Ele tem o empowerment? Ou ele está embaixo de banco de dados? Ele é só mais um profissional que está ali embaixo de banco de dados. Tá? Bom, aquele profissional tão sonhado que joga no meio de campo, que faltou para a nossa querida seleção brasileira aí, um bom meio de campo. O cara que fala com o negócio e fala com TI e satisfaz os dois. Então, eu vou na área de negócio, eu consigo me posicionar entendendo o mundo que aquele cara vive. Traduzo esses requisitos, detalho o que aquele cara quis, monto lá o backlog de funcionalidades e passo isso para a TI. Então, isso precisa estar, de alguma forma, refletido no organograma também. Se você não incentivar que tenha um plano de carreira, que tenha uma função na qual aquele profissional se enquadre, ele está perdido no meio de outros ali e isso não se destaca. E essa é uma das principais atribuições críticas de TI hoje, o meio de campo, tá? A análise de negócio. Mobilidade, desenvolvimento online, desenvolvimento web, isso está refletido de alguma forma? Então, esses pontos da McKinsey são interessantes para a gente não só saber as tendências do mercado. Isso é pouco. Tendências do mercado barra o impacto disso em como eu estou estruturado hoje. Se eu não transformar o meu organograma, não alinhar esse organograma a essas tendências, eu não vou conseguir desenvolver equipes, não vou ter orçamento, não vou ter liderança focada nesses assuntos. Vai ser mais um assunto em pauta entre diversos que a gente tem em reuniões de necessidades tecnológicas. Okay? Trouxe mais um só mais um gráfico da McKinsey, que aponta condições para que as empresas tenham mais efetividade em TI. Uma dessas primeiras condições relacionadas a talentos, principalmente, não só a captura de talentos, mas a manutenção de talentos nas empresas, fala sobre a melhoria da cultura, a energia no sentido da motivação, a moral e aspectos organizacionais de TI. Então, as pessoas em TI, elas estão motivadas, elas estão com moral, elas estão imbuídas numa cultura de alto desempenho. Eu não sei se isso é um fato, mas é a minha análise crítica. É muito difícil você ter isso numa empresa, você ter um pessoal de TI com alta moral, com gás, focado em entregas de alto valor, se elas olham para a estrutura organizacional, se elas olham para o plano de carreira, se elas olham para o organograma e veem aquela figura ainda antiquada. Ela não vê essas novidades, essas transformações de TI refletidas dentro do seu negócio. Então, ela se vê ali dentro de uma área de banco de dados, ela quer fazer uma especialização em análise de volumes de Big Data, né, de volumes elevados de dados, porque ela não sabe se isso tem futuro na empresa, ela não sabe o valor que se dá a essa tendência naquela organização. Tá? A relação aqui, no terceiro item, de definição clara dos passos da carreira, definição clara de quais são os cargos e salários e atribuições da TI. Isso está totalmente ligado ao organograma. Tá? O organograma, muitas vezes, é confundido como apenas aquela figura que mostra para a alta direção quem são os gerentes, quantas pessoas ganham.
organograma também mostra para o estagiário, também mostra para o analista, também mostra para todos os funcionários como é que ele consegue crescer ali dentro. Qual tipo de conhecimento tecnológico ele tende a seguir? Ele é incentivado a seguir vamos supor, uma linha de mobilidade naquela empresa? Se você não tem nada sobre mobilidade, em nenhuma coordenação, em nenhum local isso é escrito? Então existe sim, de fato, uma relação direta entre como você quer gerar inovações, gerar valor e como você está colocando hoje o seu organograma, disponibilizando ele, comunicando ele para os seus funcionários. Tá? Bom, outros pontos aqui que eu não vou entrar em detalhes, como eu falei, essa reportagem, esse artigo está disponível. Quem puder ou quem tiver interesse é só consultar diretamente com a McKinsey. Tá? E já caminhando para fechar, pessoal, o Mintzberg é um dos autores, aí pegando um pouco mais a vertente acadêmica, a vertente conceitual. O Mintzberg é um dos autores que, digamos assim, ele está um pouco mais à frente nessa forma de pensar organizações. E essa figura eu acho muito interessante, a figura da estrutura de organizações em 5. Isso tá previsto no livro de organizações do Mintzberg. E essa figura, ela é suporte para diversas empresas tomarem decisões em relação à montagem do seu organograma. Pegando uma forma mais conceitual e sintetizando diversas frentes de pensamento, a gente poderia dizer que um organograma padrão ele tem que ter o seu núcleo operacional, olhando de baixo para cima. São aquelas coordenações, são aquelas áreas técnicas que operacionalizam o trabalho, o dia a dia, que executam os processos. Elas têm que ter um middle line ou um middle management line, que é a camada de gerência média. Essa camada de gerência média é a camada que reporta diretamente ao CIO, ou ao diretor de TI, ou ao gerente de TI, o nome que vocês tiverem na empresa de vocês. Você tem, sim, obviamente, a camada de núcleo estratégico, né, da TI, o vértice estratégico, que cada vez mais se pede nas empresas porque a TI esteja nesse patamar. Se você não tem essa parte de cima dessa figura na sua empresa em TI, fica mais difícil ainda a gente conseguir avançar com melhorias estruturais na empresa. E você tem duas áreas que são áreas laterais. A tecnoestrutura, que eu particularmente vejo pouco nas empresas. Talvez as empresas estejam começando a criar agora. Poucas têm isso há muito tempo. Mas são assessorias, são grupos relacionados diretamente ao CIO, que reportam diretamente ao núcleo estratégico, não estão abaixo de nenhum gerente médio e que definem os métodos de trabalho, definem os padrões, as normas, os procedimentos, traçam todo o planejamento de controle de métricas. Tá? Aí a gente pode colocar, por exemplo, um PMO. Aqui a gente pode colocar, por exemplo, um escritório de processos de TI, um escritório de segurança da informação e governança. Todo aquele grupo de profissionais que não vai executar, mas vai garantir que a execução seja feita de forma conforme a padrões internos, externos, boas práticas, enfim. Do lado direito, então, o núcleo de suporte, que é o núcleo de assessoria, por exemplo, financeira da TI. Núcleo de assessoria contábil da TI. Ou, por exemplo, em algumas empresas já vimos o RH da TI, a área de compras da TI. O Mintzberg diz que isso tem que estar colocado no organograma como um braço também direito, ligado diretamente ao CIO, com atribuição de desafogar os gerentes técnicos de atribuições de compra. Uma vez dando um curso para, não lembro qual foi a empresa, mas foi aqui no Rio de Janeiro. Eu perguntei para um gerente de infraestrutura quanto tempo ele gastava gerenciando contrato. Entende-se gerenciar contrato por toda a atribuição de analisar requisitos de contrato, pagar fornecedor, checar fatura, verificar se a entrega está conforme, multar, penalizar. Ele falou, olha, no mínimo 60% do meu tempo. Então, peraí, você está falando que o gerente de infraestrutura, ele gasta 60% do tempo, logo, pensa isso em termos de dinheiro ano, não é um valor pequeno, para gerenciar assuntos administrativos da TI.
Então, por que a gente não pensa numa estrutura como essa, de assessoria de contratos, assessoria de sourcing, assessoria de contratações, alguma coisa do tipo, para desafogar aquele gerente em tudo que for possível, obviamente, e deixar essa atribuição para o pessoal de administração, para o pessoal que tem viés mais jurídico. Tá? Eu estava na Fiocruz quando eles lançaram um edital para contratação, na verdade era um processo seletivo, como se diz? Era um concurso público, perdão. E tinham vagas para TI, profissionais de direito e de administração. Lá atrás você poderia perguntar, cara, o que o cara está querendo contratar advogado para TI? É porque eles estavam montando um núcleo para gestão de contratos. Então tem N exemplos de empresas que entendem que para o middle line, para o operation core, você não tem que ter atribuições ali que não sejam do core que eles estão fazendo, retira isso, mas alguém tem que assumir isso. A área de compras da empresa vai assumir isso? Não sei, é difícil. Difícil você tirar todas as atribuições de compras de TI e jogar isso para fora. Então, pegando um pouco o raciocínio do Mintzberg, algumas recomendações vêm na linha de você, dentro de TI, ter, por que não, lá, sentando no canto da sala, uma baia, que tem às vezes uma pessoa só, mas ela centraliza todo o suporte administrativo da área. Tá? Então, pessoal, sintetizando o que a gente conversou até agora, obviamente que para um webinar de 1 hora a gente não consegue ir muito a fundo, mas é mais para estimular vocês a debaterem, a perguntarem e trocarem informações. A gente não tem que entender o organograma de TI apenas como um desenho. Tá? Quantos gerentes eu tenho? Qual é o meu orçamento? Ele não pode ser pensado dessa forma. Ele tem que ser pensado como a melhor forma possível para otimizar os processos de TI, gerar agilidade na entrega das soluções tecnológicas. Se o organograma, se a estrutura funcional de vocês é o gargalo, dá exemplos para isso. O projeto está parado porque o gerente de infra não concorda com o gerente de desenvolvimento, eles não chegaram ainda a um consenso. Se isso é uma realidade, significa então que esse organograma tem que ser revisto. Disputas de poder, disputas de atribuições, impactando o processo, pensando na lógica de uma filosofia bem de agregação de valor. Isso está errado. Tá? Bom, outro ponto. Atribuições caracterizadas como run the business, aquelas que suportam o básico. Aquele projeto que já foi feito, já foi entregue e está funcionando. O dia a dia está acontecendo, o site está no ar. Quem é que dá suporte àquele site? Uma área de sustentação. Então, cada vez mais, essas áreas de suporte, essas áreas que concentram o run the business, elas são ou terceirizadas ou transformadas em áreas de gerenciamento de serviços de TI. Ok? Isso é bom ou isso é ruim. Isso não é nem tendência, isso é um fato. Já é uma boa prática, então, definir dentro do organograma, formalizar essa área de Service Management para TI, com um gerente de serviços que seja uma pessoa estudada, experiente nas práticas de gerenciamento de serviços, não apenas em TI. Então, essa pessoa ela tem que ter vício por SLA. Ela tem que ser viciada em SLA. Ela não pode passar um dia da vida dela sem pensar num serviço com SLA, com monitoramento, com gráficos de satisfação. Ela tem que pensar da mesma forma que uma empresa terceira, um fornecedor, pensa quando entrega um serviço para você. Tá? Se você não tem esse gerente hoje, esse coordenador hoje, provavelmente ele está fazendo falta na sua empresa. Atribuições relacionadas à captura das necessidades continuam como o core competence, a competência central da TI. É o meio de campo que eu falei, então cada vez mais esses perfis de analista de negócio, os bons analistas de negócio sendo valorizados nas empresas. Tá? Na prática ideal, se é que ela existe, ela não é um gabarito. Seria muito leviano da nossa parte apresentar aqui uma figura de um organograma dizendo que ela é a prática ideal. Isso não existe. O ideal é, o organograma que você projetar deve minimizar ou, se possível, acabar com os impedimentos para a entrega de novos serviços, de melhorias para o negócio, de inovações. Tá? Pelo menos é isso que o CFO, é isso que o CEO de uma empresa espera. Eu estou falando aqui muito com esse olhar, tá? Olhar de líderes de negócio que reclamam conosco sobre TI.
A gente tem que ter humildade de saber que se o cara de lá está reclamando, e ele que é o nosso cliente, por que a gente não direciona então o nosso projeto de melhoria para esse tipo de driver, para esse tipo de visão de mundo? Então a visão de mundo deles é que o organograma não deveria ser impedimento. A falta ou a existência de muitos gerentes não pode fazer com que um projeto demore mais do que ele demoraria se a gente tivesse ali uma mexida de caixinhas, uma mexida de funções. Bom, por fim, em relação ao pensamento da agregação de valor, o pensamento do Lean, a gente tem que evitar zonas de sombra, evitar atribuições que estão sendo disputadas na fronteira, isso é meu ou isso é seu. Então, peraí, cara, se tem gente perguntando se é meu ou isso é seu, vamos parar para resolver. Ou, eu não sei se é meu, nunca me informaram, não está escrito isso no meu organograma, não tem uma atribuição clara para a minha área que eu deveria fazer esse tipo de teste. Tudo isso interfere na imagem que a área de vocês tem dentro do seu negócio. Tá? Para muitos CIOs hoje, para muitos líderes de TI, uma das principais demandas é melhorar a imagem que a TI tem dentro da empresa. Eu escuto isso quase toda reunião que eu participo. Uma das nossas necessidades é melhorar a TI, não só melhorar para dentro, mas melhorar o marketing da TI, a visão da TI para fora. Então, esses pontos aí em negrito, eles são o destaque. Aqui eu fiz uma brincadeira, eu deixei para vocês aí analisarem se desses 5 bullets, que não são um checklist completo, é só uma síntese de uma abordagem nossa. Se você está com um gabarito disso, se você está marcando todos, ou grande parte desses itens, está na hora de você mexer no seu, não só no seu organograma no sentido do documento, mas está na hora de mexer na estrutura organizacional da sua TI. Você não mexe nisso há pelo menos 5 anos, você tem as mesmas gerências e coordenações que você tinha 5 anos atrás. Pessoal, a TI mudou muito de 5 anos para cá. Tá? Você não tem a filosofia de gerenciamento de serviços de TI na sua empresa, isso não está implantado de forma plena. Você não fez análises ainda do que isso tudo, o que essas siglas bonitas aí de Big Data, BIOD, Cloud Computing, qual é o impacto disso na empresa? Você não tem as atribuições claras. O que é atribuição clara? É um documento que eu posso chegar para visitar vocês e vocês me mostram um documento dizendo o gerente de infraestrutura tem tais atribuições, ele é responsável por tais ações, ele é o accountable de tais projetos. Isso não está documentado? Por fim, você não tem essa forma de pensar assessorias de apoio para livrar a carga de trabalho não necessária, que não agrega valor dos líderes técnicos, dos gerentes técnicos. Se a sua realidade está próxima, e assim, vestindo a sandália da humildade, eu acho que muitas empresas estão ainda com esse gabarito, ou talvez avançando um pouquinho em cada uma dessas só, é a hora da gente pensar mudança. Então, o momento de mudança é o momento no qual você acorda para afirmar que como você está hoje impede, atrasa ou é impedimento para você ser aquilo que o seu negócio quer que você seja. Ok? Pessoal, eu vou passar agora rapidamente uma olhada nas perguntas que foram feitas. Qualquer um dos estudos, artigos, citações que eu mostrei aqui, a gente tem disponibilidade de enviar, ou pelo menos encaminhar vocês até a fonte original delas. Tá? E a partir disso também eu estou disponível para a gente conversar, quem tiver interesse, quem estiver envolvido nesse problema, que é um problema bastante complexo. Bom, eu vou começar a ler uma pergunta do Henrique. O Henrique, ele é da seguradora Líder. Ele fala o seguinte: a TI não passaria a definir estratégias e gerenciar contratos? Bom, deixa eu ver se eu entendi a pergunta primeiro, Henrique, e eu vou tentar responder de acordo com o que eu entendi. Se a TI passa a definir estratégias e gerenciar contratos de TI, eu diria que sim. Você está dizendo o seguinte: a empresa vai passar por uma grande virtualização. Com quem está esse contrato? Depende da empresa. Tem empresa que a área de sourcing, a área de compras é dona do contrato e TI é um prestador de serviços. Atua de forma a entregar algum tipo de informação, ser consultiva. Tem empresas que absorvem o contrato para dentro da TI. Se na sua empresa a TI é quem gerencia os contratos e absorve todo o trabalho de ponta a ponta de contratações, de terceirizações, é mais um motivo pelo qual você deveria pensar na criação de estruturas organizacionais
responsáveis, competentes, que entendam da gestão de contratos. Tá? Se não foi exatamente isso que você perguntou, depois você pode mandar novamente por e-mail ou aqui no chat que eu faço um contato direto com você. Tá? Bom, o Fernando Souza, ele fez duas perguntas. Primeira delas, você tem observado alguma ressalva das tendências para órgãos públicos no Brasil? Fernando, eu entendo sua pergunta e talvez eu compartilhe de uma certa angústia que os líderes de TI têm no setor público, que é talvez uma forma não tão rápida de se adequar a essas tendências, dado todo um contexto aí normativo, institucional. Mas sim, existem algumas empresas públicas que têm mexido nos seus organogramas de TI, têm provido mudanças significativas. Uma delas que eu presenciei, que eu estive presente inclusive no projeto, foi a Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, na Farmanguinhos, a fábrica de Farmanguinhos que produz os fármacos, né, os remédios, medicamentos, e Biomanguinhos. Eu participei de projetos de reestruturação de TI em ambas, e todos ali muito motivados a melhorar o desempenho da TI e traduzir isso, se necessário, em novas gerências, novas coordenações, respeitando, obviamente, todo o modelo que rege aí o setor público. Tá? Tem uma segunda pergunta do Fernando também, que é se é uma tendência manter a unidade de segurança da informação dentro de TI. E essa pergunta é difícil, hein? O problema da segurança de informação, no meu ponto de vista, é o seguinte: ele deveria ser tratado como uma atribuição de negócio, ele deveria começar top-down, ele deveria ser montado como um núcleo assessor do CEO da empresa. Esse é o meu ponto de vista, e esse é o ponto de vista de alguns autores, aí, pesquisadores que falam bastante e falam bem sobre isso. O que acontece é que, na verdade, algumas empresas começam a dar passos bottom-up. O que é um passo bottom-up? Talvez o assunto seja tão complexo para tratar no nível organizacional, de início, que a área de TI dá um primeiro passo, cria ali uma assessoria de segurança da informação e começa a fazer planos, políticas, definir aquilo que compete a ela no quesito tecnologia, no quesito firewall, no quesito acesso a sistemas, no quesito pendrive, no quesito tecnológico. Existem algumas empresas que tendem a começar por TI, demonstrar o valor dessa iniciativa de segurança e demonstrar que existe uma fronteira para que o assunto seja tratado de forma completa, para que ele não fique preso apenas em TI, vá para uma esfera institucional. Então, a tendência, pelo menos assim, das empresas que eu tenho passado, é que não existe ainda uma forma única, né, uma forma de pensar a organização enquanto segurança da informação no nível de CEO. Então, as empresas começam a colocar assessorias técnicas de segurança para depois tentar dar passos mais estratégicos. Existem sim casos em que isso começa top-down, mas aí eu não sei se é a tendência, eu acho que seria a minoria dos casos. Tá? Eu acho que isso seria o caso ideal. Né? Bom, o Gustavo Nunes ele perguntou, para áreas de desenvolvimento de software, qual a estrutura típica encontrada? Por tipo de tecnologia, por linha de negócio, por funções? Eu não sei, Gustavo, se teria algum problema você dizer qual é a natureza, não precisa dizer o nome da empresa, mas qual é a natureza da sua empresa, qual é o setor que ela atua, porque essa resposta depende muito do setor que ela atua. Se você atua numa empresa, por exemplo, que tem múltiplas unidades de negócio, setor público, ok, obrigado. Se a sua empresa, por exemplo, é setor público e ela tem uma única linha de negócio, vamos supor, é um tribunal, e o tribunal ele tem lá uma cadeia de valor, uma função típica de serviços para a sociedade. Você não tem ali múltiplos serviços. É comum que a área de desenvolvimento ela esteja ligada diretamente à gerência da TI e que você, dentro dessa área de desenvolvimento, você se enfatie coordenações especializadas por naturezas de negócio. Isso é o que eu tenho visto. Então, vamos supor que dentro de um tribunal você tenha 3 esferas desse tribunal, você tenha 3 grandes serviços para a sociedade. É comum que uma área de desenvolvimento ela tenha ali a configuração das suas equipes, os times montados de acordo com esses serviços, esses macroprocessos de negócio. Tá?
Por tecnologia, no setor público, eu não tenho visto. Pode existir, mas assim, eu não conheço casos em que você tenha a área de desenvolvimento fatiada por tecnologia. O que talvez aconteça, que você deve perceber, é uma tendência também a você ter aí os contratos com fábrica de software roubando parte dessas atribuições, principalmente atribuições de cunho menos estratégico, tá? Aqueles serviços de desenvolvimento mais padronizados. Ok, pessoal? Eu vou fechar com a pergunta da Estela, pelo nosso horário, e depois eu vou ficar aí pelo e-mail à vontade para trocar qualquer tipo de informação com vocês. A Estela pergunta o seguinte: se você tiver um modelo de contrato para fornecedor, você poderia disponibilizar? Bom, eu tenho modelos de contrato, diversos modelos de contrato, mas depende da natureza do que você está contratando. Mas assim, como eu conheço a Estela pessoalmente, sei que é setor voltado a algumas normas, tem uma relação direta com alguns normativos, eu posso passar sim, Estela. A apresentação que o Henrique perguntou vai ser disponibilizada através do canal formal de marketing aqui da Módulo. A apresentação ela é gravada, então vocês podem ter acesso tanto ao link de gravação quanto ao PPT exclusivamente, só material em texto. E no caso 2, a última pergunta aqui, a penúltima, vou fechar com mais duas. No caso 2, varejo, onde ficaram as atividades de manutenção de sistemas? Nas business units ou na unidade de serviços centralizados? É uma boa pergunta. Dentro das unidades de negócio, nas BUs, não tem gente ali de fato fazendo manutenção, desenvolvendo. Você tem a tradução das necessidades para times que ficam dentro do shared service das áreas de TI, das áreas de serviços de TI, que acabam se especializando também, como se pegasse dentro da área de suporte sistemas, criasse um grupo dedicado a BU A e outro grupo dedicado a BU B. Só que eles ficam abaixo da parte de sustentação. Tá? Tudo que é conserto, incidente, falha, manutenções, mesmo preventivas, programadas, fica para um time de sustentação e manutenção. Tá ok? Pessoal, agradeço a todos aí terem ficado até o finalzinho. A gente teve uma participação boa, o número de pessoas foi muito bom. Estou à disposição no 35534008, Rio de Janeiro, DDD 21, ou no meu e-mail, carlos.eduardo@bridgeconsulting.com.br. Nossa intenção é fazer um desses pelo menos por mês, tá? Uma horinha conversando, trocando algumas ideias, compartilhando conhecimento e gerando aqui uma rede, fazendo com que as pessoas se conheçam. Tá bom? Desejo a todos aí um ótimo dia, muito obrigado, até a próxima.